Vamos falar sobre alguns mitos e equívocos a respeito de habilidades sociais, para você não cair neles. Eu sou Zilda Del Prete, especialista nessa área há mais de 40 anos, com formação em pós-doutoramento em habilidades sociais no exterior, e aqui ajudo você a ampliar com segurança e autoridade a sua prática profissional nessa área. Aproveite e se inscreve nesse canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu vou postar por aqui. Ser assertivo é ser persuasivo. Se você tem habilidades sociais, você consegue influenciar as pessoas. É verdade. Mas aqui, leve sempre em conta a questão da competência social e dos critérios de competência social. Veja bem, quais são esses critérios? A busca de levar vantagem em tudo, de coagir, de manipular os outros em proveito próprio, de ganhar sempre, isso vai contra os critérios de competência social. Quer saber mais sobre esses critérios? Diga aqui para mim. Vamos começar com uma frase que eu costumo ouvir muito: ser assertivo é falar firme e mostrar respeito. Será que está errado isso? Será que é um equívoco? Nós podemos dizer que está minimamente correta, mas que tem mais equívocos do que correções. Sabe por quê? Essa frase é bem comum, ela reflete uma compreensão superficial da assertividade. O termo assertividade, ele se difundiu no Brasil nas últimas décadas, mas foi uma disseminação sem muito aprofundamento do seu significado. E aí, vamos ver quais são os principais equívocos dessa frase. Vamos começar com esse primeiro. A frase apresenta duas características de formais do desempenho, como se fosse definição, mas são características que não são exclusivas da assertividade, então não podem definir o desempenho assertivo. Além disso, ignora outras características que também são importantes quando a gente fala de assertividade. Por exemplo, o que se diz, a nossa expressividade corporal, gestos, postura, etc. O nosso autocontrole, porque em geral é uma situação de enfrentamento, então envolve autocontrole, tudo isso é importante para definir assertividade. Então, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é ficar nos aspectos formais do desempenho e deixar em segundo plano a questão da funcionalidade, que é uma definição ainda mais importante. O que nós chamamos de assertividade? Quais são as características do desempenho interpessoal para chamar que foi um desempenho assertivo? Olha, quando a gente fala em funcionalidade, nós precisamos, então, verificar se realmente é assertividade. O que eu preciso para isso? Eu preciso analisar e considerar pelo menos três coisas. Uma a gente já falou, que é a questão do desempenho, mas também quais são os antecedentes e quais são as consequências desse desempenho. É tudo isso junto que vai dizer que um desempenho foi, de fato, assertivo. Quando eu falo em antecedentes, eu estou falando houve uma demanda para assertividade, a situação requeria assertividade, defesa de direitos, envolvia algum risco de reação indesejável da outra pessoa, porque tudo isso define o que é assertividade. A segunda coisa seriam os consequentes, já que a gente já falou do desempenho. Qual foi a consequência desse desempenho na interação? A pessoa atingiu o seu objetivo, houve uma melhora ou até ampliação da autoestima dos envolvidos, porque para dizer que uma pessoa é assertiva, eu tenho que ver o impacto que o seu desempenho produz sobre o outro. E aqui eu estou considerando principalmente os critérios de competência social. Então, além de atingir os objetivos, da questão da autoestima, a manutenção da relação, eu tenho uma situação que é de enfrentamento, existe algum risco da outra pessoa não gostar, porque eu estou falando em assertividade? Eu estou falando em criticar, em discordar, em manejar críticas, em reagir a críticas, em abordar a autoridade. Tudo isso é assertividade. Agora, qual foi a consequência do meu desempenho? Eu consegui, apesar desse enfrentamento, manter a relação ou teve que romper a relação para atingir o objetivo? Se teve que romper a relação, não foi assertivo. Tá? Em geral, isso até pode ocorrer numa situação em que as pessoas não compreendem muito bem o que é assertividade.
Mas, em geral, uma pessoa realmente assertiva é aquela que consegue atingir os seus objetivos e manter uma relação de ganha-ganha, uma relação de respeito aos direitos interpessoais, uma relação que continua e às vezes até melhora, porque a assertividade é muito pautada pela autenticidade. Mas não é sair dizendo tudo o que você pensa, é dizer de uma maneira que resolve os problemas, mas não cria outros problemas. Então, veja, tudo isso é importante quando a gente fala de assertividade. O terceiro equívoco é ser assertivo. Estou falando de características da pessoa, o que significa que assertividade seria uma característica que a pessoa leva com ela para diferentes situações, diferentes interlocutores, diferentes contextos. Será mesmo? Olha, um dado de pesquisa no campo das habilidades sociais e competência social é que ninguém é socialmente competente, empático, assertivo em todas as situações, ou diante de todas as pessoas, ou diante de todas as demandas. Por exemplo, eu posso ser muito assertivo quando se trata de discordar, de falar em público, mas ter muita dificuldade quando se trata de me defender de algumas críticas, e pode ser o contrário também. E existem essas diferenças em relação ao interlocutor. Algumas pessoas são assertivas na família, mas não são no trabalho. E tudo isso faz uma diferença. A pessoa não é assertiva. Ela foi assertiva nessa situação, diante dessa demanda, com esse interlocutor. Essa é a maneira que você fala e que você não recai em nenhum equívoco. Então, aqui fica a dica. É muito melhor você sempre dizer: a pessoa apresentou um desempenho assertivo nessa situação. As características do desempenho, os resultados do desempenho mostram que ela de fato foi assertiva. Então, busque sempre contextualizar a sua análise, a sua avaliação. E é claro, se você é um profissional que trabalha com isso, você tem que lidar com muito cuidado com esses aspectos, para que as pessoas realmente compreendam o que você está ensinando e por que em algumas situações ela consegue, outras não, enfim. Se você é um profissional, você precisa saber exatamente o que significa assertividade e não cair nesses equívocos. Quem tem boa oratória tem maior probabilidade de promover habilidades sociais. Veja, a qualidade da fala, da oratória, ela é muito importante e pode ser essencial para algumas pessoas cujo trabalho depende disso. Pessoas que no seu trabalho precisam falar com muitas pessoas, pessoas da área de vendas, pessoas da área de instrução. Agora, em muitas situações, é claro, ter uma boa oratória ajuda, de fato, a atingir determinados objetivos nas interações. Mas promover habilidades sociais não depende apenas da oratória do instrutor. Aliás, a instrução é um dos procedimentos de ensino, mas não é o mais eficaz. E no caso de crianças, pode ser o menos eficaz. Existem outros procedimentos que precisam ser articulados a qualquer momento de instrução sobre habilidades sociais. Você quer saber quais são esses outros? Diga aqui que eu respondo para você. E se você gostou deste vídeo, dá um like aí para ajudar a gente.